Então, claro, gente, que é sempre muito importante quando nós conseguimos associar o nosso tratamento com outras vias. Eu sempre falo para vocês, né? Ah, então faz a retal, mas associa uma outra via. Por quê? Porque quando a gente consegue associar, nós entregamos resultados mais rápidos para o nosso paciente. Então, se você não sabe trabalhar com punção, tudo bem, faz a retal, que já vai ajudar por demais o seu paciente. É melhor do que não fazer nada. Porque olha só quanta coisa que eu falei para vocês dessa via, que ela é extremamente importante. E é a principal via, não é a única, mas é a principal via que nós temos hoje dentro da ozonoterapia. Porque tudo começa lá, tá? Então faça sim, faça sim. E claro que vocês também precisam entender, né, essa questão da fisiologia do ozônio, como que ele age no corpo. Vocês vão aprender a ter raciocínio clínico. Então não é só, vocês não vão aprender só a injetar ozônio. Não é esse o objetivo. Vocês têm que ter o raciocínio lógico, o raciocínio clínico, a boa anamnese. Gente, a anamnese é tudo. Nós não temos resultados positivos se a nossa anamnese não é bem feita. Nós precisamos aprender a fazer uma boa anamnese. Nós precisamos aprender a suplementar esse paciente. Eu falei para vocês nas outras aulas da suplementação que não é só quem faz ozonoterapia. Falei que adultos a partir de 25 anos precisam suplementar, pessoas que trabalham com outras terapias também, que eu já dei o exemplo aqui ontem, da terapia ILIB, que ativa enzimas antioxidantes. Nós precisamos ter conhecimento de suplementação. E no caso, por exemplo, se vocês pegarem um paciente com hipotireoidismo, por exemplo, o que vale mais para esse paciente é 70% a suplementação, 30% ozônio. É mais importante que esse paciente faça a suplementação em si do que o próprio ozônio. Claro que o ozônio vai acelerar muito o processo dele, muito. Só que esse paciente de hipotireoidismo, por exemplo, não adianta ele só fazer o ozônio. Já vou adiantar para vocês, não vai dar resultado, porque ele precisa de suplementação. Então, mesmo que você, né, não tenha essa habilidade toda, gente, vocês podem ajudar de muitas maneiras, muitas, tá? Então, não deixe de fazer, de se especializar, de adquirir conhecimento em tantas outras coisas, tá? Porque às vezes você tem medo de fazer uma punção, não, a gente consegue dar um jeito para tudo nessa vida. Só que você precisa se capacitar para isso. É o que eu falei lá da suplementação. Tem gente suplementando tudo errado. Dá um negocinho lá, uma vitamina D, papai, é isso, pronto, acabou. Não é assim que funciona. Vocês precisam entender todo o processo, se capacitar. Vocês precisam saber dosagem correta. Se vocês fizerem uma dosagem errada num paciente com insuflação retal, por exemplo, vocês vão ferrar com a vida dele. Então, vocês precisam ter esse conhecimento. Vocês precisam entender qual é a causa raiz da patologia que ele tem. Então, tem alguns detalhezinhos que fazem toda a diferença, que parece pouco, mas são detalhezinhos que tornam a sua técnica mais precisa, que faz você ter os resultados mais rápidos, mais duradouros, tá? Então, essa questão, né, da formação, do conhecimento é extremamente importante. E aí, na formação, vocês vão aprender tudo passo a passo, desde o início. Ninguém nasce já falando, ninguém nasce já sabendo andar, não é assim? Nós não temos etapas de aprendizado. Tudo na vida, gente, é um processo. E o que é um processo de aprendizado, né? É o quê? É um método através do qual o conhecimento, os princípios
e a competência de cada indivíduo são adquiridos. Então, o processo de aprendizado é um processo que nunca tem fim, porque o tempo todo nós estamos assimilando experiências. E é justamente por não sermos capazes de absorver tanto conhecimento em tão pouco tempo, a aprendizagem ela se dá através de uma edificação.